Fala aí pessoal, tô de volta. Ontem eu tava gravando a prova da EAN em 2021, só que eu tive um problema, comecei a passar muito mal, tive que encerrar a gravação, então vamos perceber até que o cenário ficou diferente aí, pessoal, porque agora eu tô gravando de casa. Tô um pouco mal, mas compromisso com vocês de encerrar a gravação dessa prova, tá? Ficou faltando 6 questões para quem tá acompanhando, depois eu vou compilar todos os vídeos e fazer um vídeo só, beleza? Então vamos para a questão de número 25, pessoal, uma questão bem interessante, que aborda aí função do segundo grau em todos os seus conceitos, tá? Uma característica interessante dessa prova da EAN é que ela está pegando um tema e ela está explorando muito bem, de forma aprofundada. Então não adianta eu só saber o tipo da função, tinha que saber a propriedade, tinha que saber gráfico, então bem interessante. A questão pede para determinar a área rachurada no gráfico abaixo, sabendo que vê o vértice da parábola, beleza? Eu observando o gráfico, eu observo que eu tenho um triângulo e um trapézio, né? Isso a gente consegue observar. Só que eu observo também que eu não tenho a base do triângulo e o que seria aqui a altura desse trapézio, então eu vou ter que calcular. Como a questão falou do vértice, pessoal, eu sei que o vértice tem o x e tem o y do vértice, não é isso? O x aqui seria esse pedacinho aqui embaixo e o y seria a resposta para esse x, né? De qualquer maneira, eu vou precisar calcular o x e o y do vértice. Mas, para calcular o y e o x do vértice, eu preciso conhecer essa função, beleza? Então vamos lá, vamos observar o que foi dado na questão. A questão deu as duas raízes da função, que é o 1 e o 9, e como essa parábola está virada para baixo, a gente sabe que o a é negativo. Se a gente fizer tudo certinho, o a dela tem que ser negativo. Vamos lá, pessoal, para achar a lei de formação dessa função, eu vou lembrar aqui de duas coisas. Eu vou lembrar que a soma das raízes é igual a menos b sobre a. Isso eu estou considerando uma função de segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, tá? O a, o b e o c são os coeficientes dessa função. Eu sei que a soma das raízes tem que dar menos b sobre a. Olhando para o gráfico, eu consigo fazer essa soma até de cabeça. 1 mais 9 vai dar 10. Então fica 10 igual a menos b sobre a. Multiplicando cruzado, a gente chega à conclusão que 10a é igual a menos b. Beleza, vou parar aqui por enquanto. E como eu falei da soma das raízes, agora eu vou falar do produto das raízes. Bem, o produto das raízes na função de segundo grau é o c sobre a. Observando novamente o gráfico, eu consigo tirar o produto dessas raízes. É só multiplicar. 1 vezes 9 vai dar 9. E aqui, meu aluno, que está o pulo do gato. Por quê? Observando essa questão, a gente consegue também obter o c dessa função. Lembra que o c da função de segundo grau é o ponto onde a parábola corta o y. Então, observa o gráfico. Essa parábola está cortando o y no menos 9, o que nos indica que o c dessa função vale menos 9 também. Aí fica menos 9 sobre a. Agora, a gente multiplica cruzado. Eu vou ter que 9a é igual a menos 9, beleza? Continuando a conta aqui em cima, eu tenho que o a vale menos 9 sobre 9. Quanto que dá menos 9 sobre 9? Menos 9 sobre 9 vai dar menos 1. Acabei de encontrar o a da função. Lembra que eu falei que o a seria negativo? Tá aí, ó, o a é menos 1. E o b? A gente pode pegar daqui, ó, a gente observa que o b é o seguinte. 10 vezes a é igual a menos b. Logo, menos 10 é igual a menos b, né? Estou pegando aqui da fórmula da soma. Aí eu vou ter que b é igual a 10. Então, eu já tenho todos os coeficientes dessa função. O a vale menos 1, o b vale 10 e o c, como a gente viu no gráfico, vale menos 9. Se eu já tenho todos os coeficientes dessa função, eu consigo montar essa função. Deixa eu só traçar aqui, ó. Como é que ficaria essa função? Essa função é y igual a menos x ao quadrado mais 10x menos 9, beleza? E aí, pessoal, como eu vou precisar do y do vértice, eu já vou calcular o delta aqui para deixar esse resultado guardado que a gente vai precisar, tá? Porque a gente sabe muito bem que o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, vamos lá, calcular o delta aqui rapidinho, ó. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, beleza? Delta é igual a 100, menos com menos dá mais, com menos de novo vai dar menos. 4 vezes 9, 36. Então, esse delta deu para a gente 64. Show de bola, vou deixar essa informação guardada. Agora, vamos voltar a nossa atenção aí para o x do vértice.
O que é o x do vértice? Também vou precisar, esse ponto aqui embaixo, ó, já tinha traçado ele aqui, então vou atrás dele. É o menos b sobre 2a. Bem, o b a gente achou que vale 10, então vai ficar menos 10 sobre 2 vezes menos 1. Menos 10 sobre menos 2 vai dar mais, né? Vai dar mais 5. Então, o x do vértice aqui vale 5. Já vou traçar ele aqui. Beleza. Calculei a função, calculei o x e o y do vértice. E agora, eu vou precisar calcular também a imagem dessa função quando x vale 7. Está vendo que tem um 7 aqui no gráfico? Esse 7 está conectado a alguma imagem aqui. Ah, professor, para que você vai calcular isso? Que depois, como isso aqui é um trapézio, eu vou precisar da altura dessa base menor aqui, né? Que é exatamente o comprimento dessa imagem. Então, vem para cá, ó, já vamos calcular f de 7. Quando eu calcular o f de 7 nessa função, eu já vou descobrir o comprimento daquela base menor ali do trapézio. Lembrando que a questão quer que você some as duas áreas. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. F de 7 vai ser igual a menos 7 ao quadrado mais 10 vezes 7 menos 9. F de 7 vai ser igual a menos, deixa eu apagar aqui, menos 49 mais 70 menos 9. Show de bola. Então, f de 7, fazendo as continhas aqui, 70 menos 9 dá 61. 49 para chegar no 61, né, vai dar 12. Perfeito, pessoal, perfeito. A altura aqui é 12, tá? Muita gente, quando eu fiz essa questão aqui com meus alunos do Super Turma, falaram, professor, para que você calculou o f de 7? Pessoal, olha para as figuras que estão embaixo da parábola. Vamos desenhar separado aqui, ó. Eu tenho um triângulo e eu tenho um trapézio. Só que acontece que esse trapézio, ele está meio que em pé, né? Como se estivesse com as bases aqui na vertical. Eu vou precisar de todas essas medidas. E a medida da base menor é a imagem do 7. É a altura do 7 ali. Não tinha jeito, eu tinha que calcular. Vamos jogar os valores, pessoal. Qual é a base do triângulo? Bem, a base do triângulo está variando do 1 ao 5. Ou seja, a base do triângulo é o 4, né? 4 unidades. Do 1 para o 5 eu tenho 4 unidades. Qual vai ser a altura desse triângulo? A altura do triângulo é o y do vértice. Quanto que deu o y do vértice que a gente calculou? Não calculei ainda, né? Então vem para cá, ó. Y do vértice, deixa eu fazer aqui. Y do vértice é o menos delta sobre 4a, ou seja, sobre 4 vezes menos 1. Vai dar menos 64 sobre menos 4. Menos com menos vai dar mais, então o y do vértice dá 16. Então, essa altura do triângulo é 16. Como o triângulo está grudado no trapézio, essa parte aqui, que seria para nós a base maior do trapézio, também vale essa altura, tá? Que eu acabei de calcular, que é a altura máxima ali, 16, beleza? Esse 16 que a gente encontrou como y do vértice, ele é tanto a altura do triângulo quanto a base maior do trapézio. A imagem do 7 que a gente calculou é a base menor do trapézio, vale 12. O que está faltando aqui desse trapézio? Está faltando esse segmento aqui embaixo, que para nós seria como se fosse a altura do trapézio. Se você imaginar esse trapézio deitado, ele ficaria assim, ó, 16, 12, e esse segmento aqui é esse aqui, ó, é a altura. Aí eu tenho que pensar, do 5 para o 7, está variando quanto, pessoal? Do 5 para o 7 está variando 2. Então, a altura desse trapézio vale 2. Beleza, como a questão quer a área dessa figura rachurada, eu vou calcular a área do triângulo e vou somar com a área do trapézio. Meu aluno, qual é a área do triângulo? Base vezes a altura sobre 2. Meu aluno, qual é a área do trapézio? Base maior mais a base menor vezes a altura, que vale 2 ali, sobre 2, tá? Pode causar uma certa confusão, eu estava falando que a altura é 2 aqui, mas foi porque eu virei o trapézio, beleza? Para ter uma visualização melhor. Cancela aqui, ó, 16 com 2 dá 8. Aí fica 4 vezes 8, 32, beleza? Show de bola. Mais 16 mais 12 vai dar 28. O 2 cancela com 2 e eu tenho que matar essa conta aí para fechar a questão. 8 com 2 vai dar 10. Vai 1. 2 com 3 dá 5. Com 1 que foi 6. Então, a área procurada, 60 unidades de área. Pessoal, não foi uma questão impossível de ser feito,
mas na minha opinião é a questão mais trabalhosa da prova, né? Pelo menos até a que eu corrigi até agora, essa aqui supera até aquela de matriz, é uma questão de alto nível, é uma questão com certeza nível EAR aí, prova de sargento, a Marinha demonstrando mais uma vez que quer aumentar o nível da sua prova até para um nível de prova de sargento. Então, muito bem elaborada, com certeza. Quando eu for dar minha aula de função de segundo grau agora nas minhas turmas aqui do Super Turma, eu vou usar essa questão porque ela aborda de uma ponta a outra de função. Eu tenho que saber o tipo da função, eu tenho que saber o gráfico da função, eu tenho que saber propriedade dessa função. Então eu achei a questão interessantíssima. E é óbvio que na hora da prova é uma questão que deixou muito candidato muito nervoso, porque era muito conteúdo que você tinha que lembrar. Mas se você está papirando, se você está estudando, você está no caminho certo. Se você fez a prova e não teve um resultado tão bom, cabeça erguida, vamos seguir em frente. Se tu vai fazer a prova esse ano, não sei quando você está vendo esse vídeo, pode ter certeza, meu aluno, que você está no caminho da sua aprovação, beleza? Porque pouca gente faz isso que você está fazendo, que é perder tempo para estudar. Tranquilo? Vamos para a próxima questão aí.